pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. A comunidade espiritual do Pombal é tão idosa quanto o cristianismo. Essa valorosa comunidade surgiu há 2000 anos. E aonde que fica essa comunidade? Fica lá no Reino Unido, no condado da Cornualha, numa região chamada Tintagel. É uma região muito propícia, porque nessa região é que vão surgir as primeiras narrativas que darão origem ao lendário Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O Valdo Vieira vai contar que viveu muitas vidas ali na região. E em uma dessas vidas, quando Júlio César era o imperador de Roma, ele invadiu a Gália e o Valdo morava ali nessa região. O Valdo era um alquimista, tinha vários amigos alquimistas. E o Valdo conta que lembra com nitidez que ele possuía uma caixinha de vidro onde guardava minerais ali dentro. E quando ele fervia esses minerais com o bulbo de algumas plantas, ele produzia uma fumaça muito especial e essa fumaça atraía os espíritos dos mortos que vinham em profusão e se misturavam ali no meio daquela fumaça. O Valdo conta também que foi muito perseguido pelas autoridades da época e que muitos dos seus amigos foram presos, torturados e muitos foram mortos. Muitos séculos depois, o Valdo conta que reencontrou nessa sua última encarnação, ele reencontrou lá em Minas Gerais muitos desses alquimistas que sofreram essa perseguição há tantos séculos atrás. Foi um reencontro memorável, um reencontro memorável. O Pombal, a comunidade do Pombal. A comunidade do Pombal, você, Chico, pode já me perguntar de cara, mas por que esse nome, Pombal? Quando a gente quer se referir a uma construção assim, meio desleixada, algo que foi crescendo de forma desordenada, de casas muito simples e próximas uma da outra, o sujeito xinga o outro e já fala, você mora num Pombal. Bom, não é um jeito educado de se falar com as pessoas. Então mas é um termo que não é valorizado, digamos assim. Achei muito interessante isso. E o Valdo pegou e valorizou esse termo. Agora, qual a explicação? Ele dá muito claramente, não tem como não concordar com ele. Ele diz o seguinte, espírito não anda, espírito volita. Né? O espírito paira, né? Então, quer dizer, para que rua? Para que rua se o espírito não anda? Então, as estruturas lá no Pombal são todas verticais. Então, como não tem rua e as estruturas são todas verticais, então ele passou a chamar a comunidade de Pombal. Mas todo espírito volita? Não. Todos não, mas a princípio todos os espíritos que deveriam ir para o Pombal deveriam volitar, mas todos realmente que vão para lá volitam? Não, nem todos, há algumas exceções. Essas leis que regem o outro mundo, pessoal, como as leis daqui também, há muitas exceções. Então, para esses espíritos que ainda, apesar de serem evoluídos, não volitam,
E para esses espíritos há equipes de volitadores profissionais que são formam uma equipe de recepção para esses espíritos, para essas consciências. Então pegam esses espíritos pelo braço, um dá um bracinho para o outro, e eles vão volitando. E claro, não há rua, mas há lugares de aterrissagem. Então esses espíritos aterrissam com esses espíritos que estão chegando lá, tá certo? Entenderam então o motivo do nome? Então não pode achar que é um lugar atrasado, que é um tipo de baratrosfera, porque não tem nada a ver. O Pombal, ele seria tipo um ensino médio, nós já falamos aqui, né? Nós temos a baratrosfera, que é o ensino primário, nós temos o Pombal, o Pandeiro, que fechou em 1985, foi desativado, mas temos o Pombal, que é o ensino médio, e temos a Interlúdio, que é o ensino superior para os espíritos não aprenderem uma evolução, não aprenderem uma profissão. Porque no outro mundo aprender uma profissão não é importante. O importante é o aprimoramento espiritual. Então a USP do outro mundo é a comunidade Interlúdio. Mas voltemos aqui ao Pombal. O Pombal parece, segundo o Valdo, os jardins suspensos da Babilônia. Aquela montanha enorme pairando no espaço, uma belezura. Só que os jardins suspensos da Babilônia possuíam muitas árvores, muitas plantas, né? E só que tem uma curiosidade. As plantas, as árvores, as flores que abundam lá no Pombal, as árvores são enormes, as flores são abundantes, são todas azuis. Lá no Pombal não há clorofila. Muito interessante isso. Árvores, flores, plantas, hortaliças são todas azuis. Me lembrou o relato do Chico Xavier. Sim, falamos aqui em um vídeo passado, já há muito tempo, provavelmente aí um ano e meio, 2 anos, que o Chico Xavier publicou em 1935 Cartas de uma Morta. Ele vai psicografar a sua própria mãe. Foi o livro escrito pelo espírito da sua mãe. A mãe do Chico Xavier era analfabeta, o pai também. Mas quando a mãe morre, ela pega todas as oportunidades que apareceram para ela lá no outro mundo e ela se transforma numa grande intelectual lá no outro mundo. Se vocês lerem o livro esse livro, vocês vão se deparar ali com palavras que você nem sabe o significado. Você tem que ler com um dicionário na mão. Se você não tiver o dicionário, você não consegue entender. Tamanho o avanço que essa mulher teve lá no outro mundo. Então a mãe dele era uma pessoa muito curiosa e que em vida não pôde demonstrar, colocar em prática toda essa sua grande curiosidade intelectual. Ela era uma lavadeira. Mas lá no outro mundo abriram-se muitas e muitas oportunidades e ela ficou muito entediada aqui na Terra e falou, vou fazer uma viagem pelos planetas. E ela começou a viajar pelos planetas. Teve lá em Marte, e quando ela teve lá em Saturno, aí que eu vou chegar no nosso ponto. Quando ela esteve lá em Saturno, as plantas, as hortaliças, as árvores lá em Saturno são todas azuis. Não há clorofila lá em Saturno. Será que Saturno está mais próximo do outro mundo do que o nosso planeta? Estranho, porque no outro mundo não há clorofila. Lá em Saturno não há clorofila. E eu fico pensando, seria um bom tema para uma dissertação de mestrado?
uma tese de doutorado. Será que o pessoal da Conscienciologia nunca pensou em escrever algo assim, não é? Fazer assim, uma pesquisa, um trabalho científico de monta para mostrar por que motivo não há clorofila em Saturno, há na Terra, mas não há clorofila no outro mundo. E Saturno muito mais avançado que o nosso planeta, e lá no outro mundo essa comunidade do Pombal, uma comunidade avançada, lá também não tem clorofila. Seria um tema muito interessante, muito instigante, um tema muito instigante para um trabalho científico, né? Talvez até já esteja sendo feito, né? Porque muita coisa, enquanto a gente está falando, a gente não sabe, mas pesquisadores estão trabalhando nisso aí. Os espíritos, ou como querem os conscienciólogos, as consciências, estão ali para se aprimorarem, para ressomarem, para reencarnarem mais uma vez. É um lugar de passagem. O Valdo conta quando ele era Zéfiro. O Zéfiro é a persona maior do Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira, ele se identifica como Zéfiro. Zéfiro é a sua persona oficial. O Valdo Vieira foi apenas mais uma das muitas reencarnações do Zéfiro, certo? O Zéfiro é o original. E ele conta quando ele era Zéfiro, ele trabalhou muito tempo lá no Pombal. Ele ocupou cargos importantes lá. Ele foi tipo um gerente do departamento. O outro mundo é muito burocratizado, pessoal. Muito burocratizado. Ele foi gerente do departamento de reencarnação lá, departamento de ressoma lá, né? Então ele auxiliou muito a Serenona Monja. Já falamos dela aqui em outros vídeos. A Serenona Monja, né? Uma figura muito especial. Ela era a chefona na época que o Valdo trabalhava lá, né? E a Serenona Monja, já contei aqui em outras reencarnações, foi filha do Valdo. Lá foi chefa do Valdo. E nessa última reencarnação, será ela que ajudará o Valdo a montar a Conscienciologia. Ela é como uma padroeira, Santa Serenona Monja, é a padroeira do CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Pois lá ela era a chefa do Valdo Vieira, né? O Valdo conta o seguinte: quando ele já era o Valdo, um dia ele acordou com saudades do Pombal e falou: vou fazer uma viagem astral até o Pombal. Então ele deitou na cama, se concentrou e em poucos segundos ele fez a decolagem, se dirigiu lá para o Reino Unido, lá para o condado da Cornualha, e lá então ele encontrou pairando no ar porque está ativada até os dias de hoje, aquela belíssima montanha parando no espaço, os jardins suspensos da Babilônia do outro mundo. E ele chegou lá e encontrou uma enfermeira. Todos da sua época já tinham ressomado, só encontrou essa enfermeira. Por que essa enfermeira não ressomou? Que história fantástica também daria isso aí, um grande romance. Quais os crimes que essa pobre enfermeira cometeu? Que karma poderoso, violento, não deixou essa enfermeira reencarnar? Eu fiquei imaginando isso, né? E ela disse para ele: Valdinho, todo mundo da sua época já foi embora. Só eu estou aqui. E tem uns bichinhos aqui também. Também o Valdo não explica sobre esses bichinhos.
Será que os bichos no outro mundo também estão esperando a ressoma, a reencarnação? Será que os bichos também reencarnam? Segundo Chico Xavier, sim, os bichos reencarnam. Então é outra linha de trabalho. Eu pesquiso, se fosse da Conscienciologia, eu faria uma pesquisa extensa sobre essa enfermeira, porque acho que aí está a chave para entendermos muitos dos mistérios do universo, dos mistérios que ainda envolvem o outro mundo, mesmo para aqueles que são grandes estudiosos, ocultistas de renome, médiuns consagrados. Mesmo esse pessoal, ainda eles têm muitas dúvidas sobre essa relação. Eu acho que o estudo da vida dessa enfermeira é de grande valia. Eu acho que ela ainda está lá, porque o Valdo relatou isso não tem tanto tempo assim. Ele morreu em 2 de julho de 2015, quase 10 anos. A mulher ainda estava perto desse período lá no Pombal. Ela deve estar lá ainda hoje. Então, por que motivo que ela ficou tanto tempo lá? A história desta mulher, eu acho que pode trazer muitas coisas que vão auxiliar tremendamente as bandeiras da mulher no mundo contemporâneo, não é? Eu acho uma excelente ideia, né? Será que algum dia nós voltaremos lá no Pombal?